meus amigos, alô minhas amigas, bom dia, esse é o canal Rumo ao Nada, o seu canal de notícias e de entretenimento. Você que ainda não se inscreveu, gente, tá esperando o quê? Homem de Deus, mulher de Deus, para se inscrever aqui no canal, para deixar o seu like. Você faz tempo que acompanha nosso canal? Gente, se você acessa esse vídeo sem ter conta, porque lembrando que a maioria das pessoas que vem no canal às vezes não está logado, gente, para deixar aquele like. É bastante importante o like, deixa o seu like, gente. E você que é a primeira vez, vai deixando o seu like ou deixa o seu dislike, mas avalie o conteúdo do canal, que ajuda a gente melhorar, a gente procurar temas. Eu sei que muitas pessoas estão falando que está bastante repetitivo, a gente está falando muito da 871, gente, mas temos que falar, temos que alertar. Todo dia é uma história diferente, precisamos levar a informação para você que está do outro lado, né? Para que você não perca nenhum lance, gente. E a informação, eu diria, gente, que é o bem mais precioso que a gente tem hoje em dia. E você poder ter essa informação aí no seu celular, no seu computador, é bastante importante. E para você criar uma consciência política também, né, gente, sobre isso, para a gente até formar opinião para como a gente vai agir nas próximas eleições. Lembrando que ano que vem já vai ter eleição para prefeito, né, gente? Olha, e falando nisso, né, foi adiada, né, a votação, gente, porque na verdade o Isalci, ele queria a votação da MP 871 ontem mesmo, ou seja, passar já no plenário da Câmara para essa matéria ir ao Senado de fato para ser votado lá. Mas graças a Deus foi adiado por mais um dia. Nos bastidores, nos escondidinhos, teve, me parece que algumas mudancinhas aí, e vai ter um acordo para ser votado hoje, gente. Tomara que seja propelado para mais para frente esse negócio, porque fica bastante complicado. Olha, foi adiado, né, gente, a votação, né, sobre da MP 871, né, que discute fraude do INSS, né, vai ser votado hoje, gente, às 10h30 da manhã. Olha a votação do relatório do deputado Paulo Eduardo Martins, aqui do Paraná, sobre a MP 871 de 2019, foi adiada para essa quinta-feira, no dia de hoje, gente, às 10 da manhã. A medida visa, segundo o governo, combater fraudes em benefícios do INSS, né? Vários parlamentares, gente, reclamaram do relator ter mantido a inclusão dos segurados especiais, ou seja, trabalhadores rurais e pescadores artesanais no Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, para comprovação do tempo de serviço, gente. Isso deixou os deputados loucos, cara, emputecido. Porque o governo, gente, nesse negócio da pesca artesanal, já está dizendo, não, é tudo fraude. Tem gente que recebe o seguro-defesa no lugar onde não tem peixe, recebe o seguro-defesa no lugar onde não tem ostra, não tem camarão, não tem nada. Gente, meu Deus do céu, mas o INSS não tem, o sistema lá dentro não funciona para... Mas lá não tem rio, então vamos lá dar uma olhada, vamos lá ver lá o chefe dos pescadores lá para ver o que está acontecendo, porque isso, gente, é questão de inteligência da própria autarquia. Por isso que eu falo, não precisava nada de medida. Teve deputado ontem, gente, que disse que se aprovar essa MP 871 não precisa nem fazer reforma da Previdência. Essa que é a realidade, gente. Só para você ter uma ideia, se for aprovada a MP do jeito que tá, gente, agricultores vão ficar no limbo por 10 anos, mais ou menos. Agricultores rurais, você imagina. O Paulo Paim falou, e falou acertadamente, pela essa medida provisória, gente, quem mais vai sofrer sim é o agricultor rural, gente, infelizmente. Olha, segundo o presidente do colegiado, o senador Isalci Lucas, né, do PSDB do Distrito Federal, que, diga-se de passagem, tá fazendo com que o debate seja bem feito ali, né? Olha, tá de parabéns, porque no meu entender, ele tá comandando muito bem a presidência dessa CPI. Agora já não vou muito com a cara do relator, gente, que eu tenho percebido que ele tá simplesmente obedecendo ordens do governo. Olha, alguns pontos do relatório foram modificados para tentar um acordo. As mudanças foram costuradas durante aquela reunião que eu falei para você lá eles pararam, encerraram a sessão e foram lá para um lugarzinho escondidinho lá numa sala lá para negociar, para costurar um acordo, né? Pouco antes do adiantamento da votação. Olha, um dos pontos é o adiamento de 2020 para 2021, o início do prazo para o QNIS ser a única forma de comprovação para trabalhador rural, que nada mais é hoje, gente, para provar, né? Um dos meios de provar, porque o INSS não aceita só esse,
é uma declaração do sindicato. E aí, pelo governo, o agricultor vai ter que se deslocar no INSS e para, digamos assim, preencher um formulário que provavelmente logo deve estar no INSS disponível, segurado, onde ele vai se declarar como agricultor e o próprio INSS fazer os cruzamentos de informação para ver se isso é válido ou não. Eu acho, gente, que isso devia ser opcional. Se o agricultor confia no sindicato onde ele paga, pega lá o comprovante. Se ele quer fazer diretamente no INSS, vá fazer lá. Eu acho que deveria ser a opção do agricultor. Ó, também, gente, afirmou que deve ser alterada a exclusividade. Gente, isso aqui, gente, é um ponto, uma tragédia tão grande, gente, de ser exclusivo do médico perito de elaborar parecer sobre incapacidade laboral, gente. A senadora Mara Gabrilli, gente, ela é uma cadeirante, né, que era de São Paulo, disse que se a exclusividade incluída por Martins em seu relatório for mantida, haverá um apagão na concessão de benefício para pessoa com deficiência. E ela falou com toda a razão, gente. Porque não vai analisar o psicossocial, né, gente? O entorno da deficiência. Por exemplo, a necessidade de um deficiente não é a mesma do outro. Como que você vai colocar no mesmo barco um deficiente, às vezes, que recebe o BPC, que mora lá no extremo norte do Brasil, que para ele chegar na cidade, gente, ele tem que ir de barco. Você vai colocar no mesmo nível um deficiente que mora aí a 150 metros, às vezes, dos grandes centros da cidade, e não tem comparação médico. E aceitar a questão, por exemplo, de aceitar outro laudo de outros médicos. O texto, gente, dizia assim que o perito era ele exclusivamente para fazer sobre isso. Vai ser mudado isso, e é justo e tem que mudar, né, gente? Olha, o deputado Hildo Rocha afirmou que as mudanças vão fazer com que o trabalhador rural, falando, né, sobre o negócio, não consiga se aposentar, falando da aposentadoria rural, né? E é o sindicato que vem acompanhando a vida do trabalhador rural. Não tem outro instituto para fazer esse tipo de acompanhamento. Sugiro continuar até o ano de 2034. Olha, gente, a gente sabe, né, que tem fraude do sindicato? Tem por todo lado. Mas agora, você tentar, a partir do pressuposto que todo sindicalista é bandido, eu acho que o governo erra claramente nisso. O senador Esperidião Amin, de Santa Catarina, ele falou que não há servidores na prefeitura, gente, com legitimidade para fazer o cadastro dos trabalhadores rurais e dos pescadores. Não temos esse indivíduo que faça às vezes de cartório para dar a segurança que o governo pretende que a sociedade mereça, disse ele. Ele sugeriu prorrogar até 2022 o prazo do QNIS. Gente, eu também quero enaltecer aqui, gente, o trabalho do Paulinho da Força. Eu vi ele falando ontem, ele falou, gente, ó, dá tempo, tira isso. Você viu, ele, olha, foi muito ponderada. A opinião do Paulo Paim também foi clara. Muita gente estava se questionando, mas cadê o Paulo Paim que não aparece nessa sessão, meu Deus do céu? Gente, o Paulo Paim, ele é presidente de uma outra comissão, e geralmente a hora que marcava a reunião ele estava presidindo outra sessão, não tinha como ele ficar acompanhando. Ontem você viu que ele fez um esforço para estar lá, porque não é fácil. Vários deputados também na mesma hora estavam ali, saía, ia para outra comissão. É basicamente desse jeito. Agora, gente, nós temos que ficar atentos sobre esse deputado Felício Laterce do PSL do Rio de Janeiro. Cara, esse cara aqui, bicho, na opinião dele, ele lasca o aposentado por incapacidade, gente. Olha, ele vê como fraudador mesmo. Você viu o jeito que ele falou ontem, gente? Se imagina se tivesse mais uns 4 ou 5 com a opinião desse deputado aqui, cara. O povo tava lascado. Olha, ele disse assim: o que o governo federal está tentando é necessário, é o combate à fraudes e à corrupção no país, afirmou. Segundo ele, há fraudes comprovadas na concessão de seguro, defesa e aposentadoria rural, e a MP precisa ser aprovada. Ele já chegou a dizer, gente, que simplesmente os deputados desconfigurou a ideia do governo. Só para vocês terem uma ideia, gente, é bastante complicado. Vale a pena também, gente, a gente parar para analisar. Olha, porque vocês sabem, né, que ontem não teve acordo, e aí o que aconteceu, né? Foi lá para aquela reuniãozinha lá. Ó, uma nova tentativa de votação está prevista, gente, para hoje, né? Como já frisei no vídeo. A MP precisa passar pela comissão em pleno, pelo menos
Não, a comissão ela vai ter que passar pelos plenários da Câmara e do Senado até 3 de junho, né, gente? Se ela, digamos assim, na sua tramitação, ela não for concluída, até 3 de junho ela perde a validade. O ministro Onyx Lorenzoni, esse gaúcho, gente, que isso não pensa nada de bom para o aposentado, comentou que o adiamento da votação da MP não preocupa o governo. Vamos aprovar essa semana ou na outra sem problema. Não tem problema nenhum, afirmou. Eles sabem, né, gente? O tempo tá longe ainda, gente. 3 de junho, tá longe. Pelo menos se essa reunião estivesse marcada hoje para semana que vem, ia ganhando tempo, mas, ou seja, encerra a sessão hoje, vota amanhã, né? Esse que é o complicado. Olha, a MP prevê, gente, o fim do uso da declaração de sindicatos. Isso também está dando bastante rolo, né? Que a partir de janeiro a comprovação do exercício da atividade rural seria única e exclusivamente pelo cadastro do QNIS, né? Lá no próprio INSS, né? Parlamentares ligados às atividades no campo e sindical querem manter prerrogativa dos sindicatos, ou que pelo menos os sindicatos possam continuar participando de alguma forma do processo do pedido de aposentadoria. Olha, gente, estimamos que 60% dos trabalhadores rurais não estão nesse cadastro do Ministério da Economia, argumenta o assessor jurídico da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, Evandro José Morello. Gente, só para vocês terem uma ideia, se o governo federal não tivesse colocado a aposentadoria rural dentro dessa 871, eu garantia para vocês que já estava aprovado. Ainda bem que ele colocou, porque senão a maioria das pessoas que tem benefício por incapacidade, você vê, pouco falam, né, de benefício por incapacidade. Os sindicalistas estão defendendo a parte deles, né, que é no caso do governo tirar a prerrogativa deles dar essa autodeclaração, né, e pouco fala do benefício, né, das pessoas com necessidade especial que pode ser convocado para perícia médica. Não comentam quase nada sobre isso, né, gente. Olha, o INSS, técnicos do Ministério da Economia, a líder do governo no Congresso, essa Joyce, pelo amor de Deus, né, gente? Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, defende, gente, que o sindicato deve ser excluído do processo. É óbvio, né? Porque já tem na cabeça, nós fazemos o povo sair do sindicato. O sindicato não vai ter dinheiro, não tem paralisação, não tem greve, ou seja, não tem cobrança. O governo faz o que bem quer e o que bem entender em cima do trabalhador. Não dá para manter o sindicato, que é o principal vetor de fraude numa MP que é para combater fraudes, disse Hausmann, ou seja, acusando já o sindicato de cara, que segundo o governo é o maior vetor de fraudes na concessão de benefícios, principalmente da aposentadoria rural, né? O relator da medida provisória, Paulo Martins, chegou a sugerir à equipe econômica uma alternativa, dar mais prazo para acabar com a possibilidade dos sindicatos emitirem o documento, mas o Ministério da Economia não aceitou. Gente, e com isso o governo vai perdendo muito, né? Martins apresentou um parecer pela aprovação da MP, mas com diversas mudanças, como a gente já citou em vários vídeos aí, em relação à versão enviada por Bolsonaro em janeiro. Olha, gente, por isso que eu falo, é a pedido do governo que as coisas acontecem, ó. Um deles determina, olha o tamanho da tragédia se isso aqui passar, gente. Um deles determina que quem receber auxílio doença será obrigatório a continuar contribuindo. Não estou falando dessa parte, já vou dizer. Eu quero me referir à parte, gente, onde que o governo pediu para o relator, o Paulo Martins, inserir na MP, que não estava e ele inseriu. Por exemplo, eu, um trabalhador, você, um trabalhador, nós estamos de bicicleta ali pedalando ou a pé mesmo, nós somos atropelados na rodovia. A empresa não tem nada a ver com isso mais. Você vê daí, você não vai conseguir nenhum auxílio acidentário por causa disso. É bastante complicado, gente. É doído isso. Agora, quanto de ter inserido que para a pessoa conseguir, digamos, a pessoa que conseguiu o auxílio acidentário continuar pagando para a Previdência, aí é até válido, né? Eu até concordo que toda que a pessoa que tenha benefício por incapacidade pudesse pagar, digamos, pagar por mês a Previdência, né, gente, para manter o sistema funcionando sadiamente, né? Olha, vou ler a matéria aqui. Um deles determina que quem receber auxílio acidente será obrigado a continuar contribuindo para o INSS para ter direito à aposentadoria, benefícios e deixar pensão a dependentes.
Um técnico do Instituto explicou que o auxílio acidente é um pagamento indenizatório em caso de sequelas que reduzem a capacidade laboral, mas não impede da pessoa continuar trabalhando, né? Até aí tudo bem, né? Esse auxílio é permanente e pode inclusive ser menor que um salário mínimo, pois tem regras diferentes de benefícios do INSS. Além disso, o auxílio acidente não passa por revisão médica periódica, né, como os demais benefícios, tipo auxílio doença e aposentadoria por invalidez e BPC. O governo não tem cálculos do impacto dessa medida, pois o objetivo é impedir que a justiça conceda, por exemplo, pensão a dependentes em caso de morte da pessoa que recebia auxílio acidente. Outro item do relatório impede que instituições financeiras com acordos com a Previdência Social, faça marketing direto, ou seja, ligação, né, tentando que a pessoa pegue um cartão novo, que a pessoa faça empréstimo consignado. Isso é bem-vindo e eu acho que a maioria das pessoas aprova. O governo também usou a MP do Pente Fino para propor que não seja mais considerados acidentes de trabalho aquelas eventualidades que ocorreram no percurso da casa para a empresa ou no trajeto de volta para a residência. É aí, gente, que mora o perigo. Aí que os deputados não podem aceitar que uma pessoa sofre um acidente a caminho do trabalho, ela não poder se aposentar por, digamos assim, não ser considerado acidente de trabalho, gente, é muito complicado, é muito complexo, né? É muita crueldade, eu diria. Lá no relatório, Martins manteve os principais pontos do programa de análise de benefícios do INSS. Na verdade, gente, ele só mudou o que o governo quis que ele mudasse. E ainda ele acrescentou aquilo que o governo não tinha colocado antes, tinha esquecido, pediu para acrescentar agora, ele foi lá e colocou. Ou seja, ele só aceitou as emendas dos deputados e senadores, porque a turma falou, ele foi bastante generoso com as emendas, foi. Mas ele só aceitou porque previamente o governo federal falou, ó, sobre a quebra de sigilo da pessoa que vai se aposentar pelo LOAS. Não, isso aí é inconstitucional, não dá, outros pontos, né, como a gente já frisou em outros vídeos, ele só aceitou, gente, o que de fato o governo já tinha acertado com ele previamente. Ele, digamos assim, parar e pensar e raciocinar e ver o quanto é maléfico, é cruel algum dos pontos, não, deixou como tá. Mas, gente, enfim, tá aí os dados. Hoje, 10h30, vamos acompanhar, né, o desenrolar de mais um capítulo dessa MP 871. Tomara que ela seja propelada mais para frente. Dá sua opinião. Você acredita que ela vai ser postergada mais para frente? Dá aí sua opinião. Fui e até a próxima.